Bom dia, eu quero novamente mostrar para vocês a limpeza do pinheiro negro, que é a mesma limpeza do pinheiro vermelho, o Kurumatsu, né? Ou o Goyomatsu, que é o pinheiro vermelho. A ideia, o objetivo de fazer a limpeza é para que a gente tenha uma brotação melhor, né? Para que a gente depois possa estar fazendo uma seleção de galhos. Eu vou estar mostrando para vocês, isso aqui é uma planta que eu peguei só para vocês terem uma ideia de como fazer a limpeza, tá? E o resultado que dá após a limpeza, tá? Vou pegar outra planta aqui para mostrar para vocês, olha. Essa planta aqui foi feita uma limpeza parcial e eu não sei se vocês já conseguem observar bem a brotação que está vindo, né? Então, sempre que se faz a limpeza, o objetivo é para que entre luz, né? Entre luz entre a ramificação. E, consequentemente, quando entra a luz, ela brota. Mas ela só vai brotar se a gente fizer a limpeza, né? A limpeza ela pode ser feita manualmente, né? Que é a gente chama-se de pinçagem, né? Olha, isso é a pinçagem. A gente tenta fazer a pinçagem sem machucar muito a planta. E nesse trabalho, o que a gente tem que fazer é também começar a fazer uma seleção de galhos, né? Porque aqui nós temos muitos galhos que não vão estar incluídos no projeto. Essa planta aqui é uma daquelas plantas que eu devo ter comentado com vocês, eu feito algum vídeo sobre aquela experiência que eu falei para vocês, eu devo ter comentado também já num vídeo anterior. Que eu fiz um caixote de madeira, né? Até houve bastante comentário sobre isso. A ideia do caixote de madeira é que ele apodreça mesmo com o tempo. O objetivo é esse, né? Que num período de 2 anos ele comece a desmanchar e eu começo a ter uma estrutura melhor da planta, que eu quero ter aquele nebário com raízes bem aparente, né? Para dar aquela impressão de força. Que o objetivo é tentar expressar para vocês o que acontece na natureza, né? O efeito erosão, o desgaste com o tempo. Então cria aquelas raízes aparentes e aquelas raízes vão se acostumando à luz. E fica um trabalho até muito bonito. Na verdade, essa planta é material de venda, é material de experiência e material de venda. Aqui futuramente a pessoa que for adquirir essa planta pode fazer um pequeno gin aqui, olha, tá? Ou fazer mudanças, isso aí fica a critério de quem for adquirir esse material. Mas, por enquanto ele está com um material de experiência, tá? Eu quero só mostrar para vocês, né, o trabalho que é feito. Eu gosto, por exemplo, antes de fazer a pinçagem, dar uma borrifada. Isso vai facilitar até a gente quando for retirar as agulhas, para não machucar tanto a planta, tá? Pode ser feito esse trabalho aqui, olha, tá? Deixa por alguns segundos, alguns minutos até, aí nós vamos estar fazendo o nosso trabalho. Eu vou aproveitar nesse período para a gente estar comentando a respeito do substrato de pinheiro negro e o pinheiro vermelho, as coníferas em geral, né? O substrato para esse tipo de planta a gente diferencia um pouco, né? A gente vai usar mais a casca de pinos para que ela forneça matéria orgânica para a planta. E tem que ser um substrato também que dê uma boa drenagem, uma boa aeração. É um pouco diferenciado, sim. Não adianta eu falar para vocês a minha receita, como eu já comentei em vídeos anteriores, porque muitas vezes a minha receita pode não funcionar para vocês, principalmente quando se trata do pinheiro negro, que é uma planta um pouco exigente quanto a substrato e rega, e incidência de luz também, né? Esse detalhe também é bom ressaltar, que vocês tenham pelo menos, no mínimo, 6 horas de luz direta sobre a planta, incidindo sobre a planta, porque senão vocês não vão ter um resultado muito bacana com essa planta. O pinheiro negro é uma das plantas mais cobiçadas na arte bonsai, porque ele expressa muita longevidade, força e, na verdade, ele é uma planta que ele vai ensinar muito ao seu cultivador. Não é uma planta para o cara achar bonitinha e levar para casa. É uma planta para o cara levar para casa e aprender com ela, tá? Porque o pinheiro negro, ele dá como dizer assim, é uma planta muito tradicional no Japão, que ensina muito, né?
Eu ainda não sou um expert no assunto, eu conheço um pouquinho só do pinheiro negro. O pouquinho que eu conheço eu vou tentar estar passando para vocês, né? Que é a respeito da limpeza. Futuramente, mais para frente, eu vou estar falando sobre a aramação também do pinheiro negro, a poda e a estilização, que também eu acho muito interessante vocês conhecerem, né? Porque é uma das plantas que praticamente a gente consegue fazer todos os estilos com ela, né? Desde do Kengai, Rankengai, Okidashi, Fukinagashi, praticamente todos os estilos, né? E é uma planta muito bacana porque ela vai ensinar muito, né? Eu sempre recomendo para vocês, né? Forem fazer quiserem aprofundar mais no assunto, né? Sobre pinheiro negro, procurem alguém que realmente goste do que faz. Não adianta procurar um aventureiro, alguém que quer simplesmente se aproveitar da situação para poder estar ensinando para vocês. Eu sou leigo em pinheiro, não vou mentir para vocês. O pouco conhecimento que eu tenho foi adquirido com alguns colegas, com o meu colega o Renato Bocabello, lá no estúdio Renato Bocabello, com alguns colegas no SEASA aqui de São Paulo, que hoje são colegas, mas quando eu comecei era naquela situação. Eu tinha alguma dúvida, ia perguntar para um dos colegas meu, chama-se Tanaka, né? Ele dizia o seguinte: compra muda que eu ensino. E nessa brincadeira eu comprei muitos pinheiros e matei muitos pinheiros. Cada vez que eu tinha dúvida, ele sempre falava a mesma coisa: compra muda que eu ensino, né? Eu devo ter muitos pinheiros espalhados por aí, pelo menos na região de São Paulo. Eu sei que tem bastante pinheiro meu espalhado, né? Bom, mas não é o nosso caso hoje. Vamos tentar explicar para vocês a respeito da limpeza, né? Como eu mostrei para vocês naquele outro pinheiro, o resultado da limpeza, né? Ó, quando a gente joga um pouco d'água, né? As agulhas saem com muito mais facilidade, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer a limpeza e ao mesmo tempo a seleção de galhos, tá? Porque se a gente não fizer a limpeza, não entra luz. E quando a gente faz a limpeza, também praticamente você vai estar deixando aquela brotação em dormência ativa, né? Você começa a ativar. Então ele vai brotar. E quando brotar, a gente não sabe, vai brotar em vários pontos, né? Depois é feita também aquela seleção de galhos, aqueles galhos que vão estar interessando pra gente ou não, tá? Ainda dá tempo da gente fazer essa limpeza, porque eu preciso mostrar para vocês, e essa planta também precisa de uma limpeza. O que a gente vai estar tirando são as agulhas mais velhas, né? Aquelas agulhas de coloração verde mais escuro, né? E aquelas que a gente percebe que já estão muito velhas. E fazer uma limpeza geral mesmo, praticamente, né? Fazendo aquela seleção, pode ser feito com a pinça, ó. Tá? Evitem, por exemplo, de machucar muito a planta. Não adianta, isso aqui é um procedimento, essa limpeza, só com o tempo vocês vão estar desenvolvendo técnica e habilidade com as mãos para fazer essa limpeza. Tá? Eu acho que infelizmente não é no Brasil inteiro que essa planta se desenvolve bem. Tem algumas regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, que eu acredito que ele não vá bem, por conta de não ter aquela condição de frio, né? No Paraná também eu não sei como que ele reage. Eu tenho um rapaz aí da minha rede social que ele mora lá em Belém do Pará, se eu não me engano, e me encomendou um pinheiro. Olha, eu não sei como que a planta vai lá. Diz ele que ele tem um pinheiro que está indo muito bem, não sei. Eu acredito que pode até ser que ele vá durante um bom tempo. Né? Pode até ser que vá a vida toda, né? Não sei. Só a experiência vai poder responder isso pra gente. Como eu não conheço a região, eu sei que a região lá é muito chuvosa, muito úmida, né? Pinheiro negro, existe até muitas controvérsias, né? Que diz que o pinheiro negro só vegeta na montanha. Olha, eu tenho um colega meu japonês que falou que o pinheiro negro vegeta até no litoral, na beira da praia, né? Como eu não conheço, nem posso discutir com vocês a respeito desse assunto. E como eu falei para vocês, eu também não sou um expert no assunto. Eu só vou estar passando algumas informações para vocês. Aquilo que eu sei, eu vou estar passando. E não adotem como regra.
E muitas vezes eu posso estar enganado também, tá? Mas a princípio seria isso. Também não vou falar para vocês que o meu substrato, como eu comentei para vocês, né, em outros vídeos, que o meu substrato é o melhor. O meu funciona bem para mim. Pela minha rotina de rega, pela minha região, ele está funcionando muito bem, tá? Não está judiando demais da planta, a planta está desenvolvendo bem, elas estão com as agulhas bem firmes, tanto que eu estou fazendo esse trabalho agora, olha, tá? Eu já fiz até alguns falsos replantio em pinheiro, vocês devem ter visto lá aquele meu bosque que eu fiz, né? Eu não tive problema algum, tá? O importante é que vocês, quando se trata de pinheiro, não só de pinheiro, para o bonsai em geral, é que vocês adotem uma política chamada paciência. Porque se não tiverem paciência para lidar com o bonsai, não adianta que vocês não vão ter resultado. Um dos maiores causadores de óbito do bonsai chama-se ansiedade. É uma das coisas piores que existe. Então, procurem evitar a ansiedade. Eu queria podar esse galho hoje, mas está na época de podar esse galho hoje? A planta está saudável? Mas eu comprei essa planta ontem. Pô, mas você não passou você não deixou fechar nenhum ciclo. O recomendado seria isso, que feche-se pelo menos um ciclo. Primavera, verão, outono e inverno. Fechou o ciclo, você conseguiu observar bem a planta, como que ela reage em cada estação do ano. Tá? Aí sim, nesse período o que você vai estar fazendo é a adubação. Adubação, observar bem a planta, ver como que ela está reagindo na região, no seu quintal, sei lá, na sua varanda, ou onde você coloca a sua planta, observar para ver como que ela está reagindo, tá? Porque não existe aquela coisa assim, você comprou uma planta ontem de um produtor e hoje você já está mandando bala nela. Já está, vamos dizer assim, já está fazendo aramação, já está fazendo poda de raízes, está fazendo desfolha. Evite de fazer isso. Tentem controlar um pouco a ansiedade, tá? E se vocês não controlarem a ansiedade, pode ter certeza que o resultado vai ser trágico com a planta, tá? A gente vai fazer uma limpezinha parcial só para me poder estar comentando com vocês, tá? A seleção de galhos, ela é feita de acordo com o que a gente aprende, né? Por exemplo, o galho que vai muito para cima, a gente corta, se for galho pequeno. Galho que vai para baixo, a gente também corta. Ou se puder posicionar ele de uma forma que ele não fique tão para baixo, pode ser posicionado quando for feita a aramação. Esse detalhe também é interessante vocês conhecerem. Eu já comentei em outros vídeos aí, vou ressaltar novamente, né? Poda drástica em pinheiro, toma cuidado com isso, né? Muitas vezes a planta não tolera uma poda drástica. O ideal, quando vocês forem, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, olha. Esse galho que está tombado. Esse galho não me interessa. Eu quero a planta aqui em cima. Então eu vou fazer uma poda drástica? Eu não recomendo. A melhor opção seria enfraquecer. Eu até comentei em um dos meus vídeos também, que é o direcionamento de energia. Seria o quê? Seria enfraquecer esse galho primeiro, para logo depois a gente tirar, cortar ele, para não ter aquele problema do galho morrer ou secar praticamente a planta inteira vamos colocar assim, por hemorragia, né? Então a melhor coisa, isso que a gente fala, bonsai é a arte da paciência. Se vocês não tiverem paciência para esse tipo de trabalho, como esse galho aqui, por exemplo, olha, eu enfraqueci, mas esse galho não está morto. Ele ainda brota ainda. Mas sempre que brota eu venho aqui e tiro. Porque a minha ideia é que isso aqui seja um pequeno gin. Entendeu? Então esse galho ainda está verde. Se eu for cortar ele aqui agora, corre o risco de eu perder até a planta inteira, porque vai acabar tendo uma hemorragia e eu posso até perder a planta. Eu tenho paciência. Eu poderia cortar e cauterizar. Poderia queimar com maçarico para evitar a perda de seiva.
Mas a minha ideia não é essa, eu não tenho pressa. Eu vou deixar ele secar primeiro. Depois que ele secar, eu vou trabalhar. E nesse período, eu vou estar estudando um projeto com essa planta. Vou estar vendo o que eu posso fazer, as opções que eu posso ter com ela. Então, essa seria a ideia. Por que eu vou ter pressa? Olha, entendeu? Então não adianta. Quando a gente estiver fazendo o trabalho de aramação, eu vou estar novamente explicando mais algumas coisas de acordo com a dúvida que ficou aparecendo e eu vou estar explicando para vocês novamente. Tá? O trabalho com pinheiro negro é um trabalho que exige muita paciência, muita dedicação, estudo principalmente. Né? Eu sei que são poucas os profissionais que mexem com pinheiro negro, que estão aí na rede social postando material. Muita gente cultiva pelo prazer de cultivar. Né? Eu até critico um pouquinho, porque tem muitos que têm muito conhecimento, está guardando para si próprio. Ele não está compartilhando o conhecimento. Né? Então eu acho que quando morrer, o conhecimento vai junto. Tá? Então eu acho que tem que ser compartilhado sim, de uma maneira ou de outra, tem que ser compartilhado. Tem gente que não vai gostar do que eu falei, mas falei. Tá bom? Bom, então seria isso, né? Fiz uma limpezinha parcial, só para vocês terem uma ideia. A planta fica mais leve, ó. Depois eu vou dar mais uma garimpada aqui, dar mais uma selecionada de galhos, para deixar essa planta bem... Como eu falei para vocês, isso aqui é material de venda. Eu ainda não publiquei ela ainda para venda, mas é material de venda. Aqueles que tiverem interesse depois podem estar entrando em contato comigo, tá? E o objetivo desse caixote, como eu falei para vocês, é uma experiência também que eu estou fazendo. Está dando resultado, porque eu estou vendo que a planta está com vigor muito bom. E agora com essa limpeza eu acredito que ela vai ter um desenvolvimento maior. Eu vou estar aproveitando também para fazer após essa limpeza, eu vou fazer uma adubação nela, né? Uma adubação leve, não muito pesada. Quando a gente trabalha com Thai Gold, né? Eu estou trabalhando com Thai Gold, por exemplo, olha, a gente procura enterrar ele. O Thai Gold ele trabalha com micro-organismos que são fotossensíveis à luz. Então a gente eu recomendo sempre, quando for fazer em adubação, fazer primeiro uma pré-rega, tá? Como eu fiz antes, e depois em seguida fazer uma segunda rega, para que o adubo incorpore melhor o substrato. Se possível, cobre, tá? Bom, essa foi a dica de limpeza. O que a gente pode estar fazendo também, por exemplo, esse galho aqui a gente pode estar tirando fora. Olha, esse galho já não tem mais interesse. Esse daqui eu vou esperar ele enfraquecer um pouco mais, que ainda tem seiva. Ó, ainda está fluindo seiva, ele ainda está verde ainda. Então eu não vou mexer nele agora. Vou deixar para mexer com ele mais à frente. Talvez uma seleção de galhos por aqui. Olha, esse pode estar no projeto. Esse que está aqui atrás não. Esse galho está muito para baixo, eu vou estar tirando. Não vai ter interesse para mim. Tá? Ó, tem outro galho aqui para baixo. A ideia depois é a gente fazer uma seleção de galhos e ver o que interessa e o que não interessa aqui pra gente, tá bom? A princípio seria esse trabalho, tá bom? Eu sei que é muita coisa, vão aparecer muitas dúvidas, eu vou estar tentando tirar essa dúvida de acordo com o nosso trabalho. E mais uma vez eu vou pedir para vocês darem aquele joinha no meu canal, darem um like, e o pessoal que quiser se inscrever para tirar alguma dúvida, aproveita a oportunidade, que eu ainda estou trabalhando, ainda tem muita coisa para a gente estar fazendo. Eu espero poder mostrar mais coisas ainda para vocês, tá? Eu vou estar mostrando para vocês agora no nosso próximo vídeo, novamente um falso replantio de pinheiro negro, tá bom? Por enquanto, esse é o nosso trabalho de hoje. Eu espero contar com vocês para o nosso próximo trabalho
e uma boa sorte para vocês.